Brasil 1833. Após a sangrenta e grande Guerra Civil Brasileira e a rendição incondicional da República Brasileira, a economia imperial entrou em crise. Uma hora após o Tratado de Paz, Dom Pedro encontrou um papel que fornecia armas à República Brasileira e o fornecedor era os Estados Unidos. Naquele momento começava uma rixa entre o Império Brasileiro e os Estados Unidos, mesmo com a Guerra Civil, a crise econômica e uma crescente rivalidade com os Estados Unidos. A imagem do Brasil internacionalmente estava melhor do que quando teve sua independência. Após algum tempo, Dom Pedro fez um breve cálculo para ver os custos de reparações do Nordeste e o seu custo seria de mais de 500 milhões. 1836. O imperador Dom Pedro I decidiu criar uma agência de espionagem e inteligência para o Império. Assim surgiu a EIB, a Agência de Espionagem e Inteligência do Império do Brasil. Dom Pedro também decidiu chamar um novo homem para o Ministério da Economia, Luiz Antônio, e um dos melhores economistas do Brasil, tendo um mestrado de Economia na Universidade Imperial do Rio de Janeiro. Luiz Antônio começou fazendo uma reforma fiscal e um corte de impostos e ajudas ao Nordeste. Os impostos que houveram corte foram ajuda à seca no Nordeste, imposto de renda, imposto domiciliar, entre outros impostos. Luiz Antônio calculou que o orçamento nos primeiros meses sofreria grande impacto, mas com o tempo eles iriam dar maior retorno para o governo. 1837. O príncipe Dom Pedro II e coroado imperador do Brasil pelo próprio Dom Pedro I. Dias depois ele morreria de tuberculose. Um mês após o seu coroamento, Dom Pedro decidiu investir em ferrovias no Brasil, especialmente no Nordeste, já que as últimas reparações eram nas ferrovias da região. Ele também cria um plano de novas indústrias para a região Norte. Esse plano ficou conhecido como Hidronorte. O Hidronorte era um plano não só para industrializar a região, mas também para fornecer empregos para a população da região. Fora isso, o Brasil estava firme e forte. A EIB interceptou uma carta do Uruguai com rumo à fortaleza. A carta informava que era para Floriano Peixoto. Ela falava que eles iriam libertá-lo da prisão. Com isso começou uma grande tensão entre o Brasil e o Uruguai, já que o Brasil queria explicações pela carta, mas os uruguaios recusaram. Assim, no dia 18 de maio foi dado o último ultimato em que os uruguaios explicavam tudo ou era guerra. O Uruguai recusou. Assim, no mesmo dia foi dada a ordem de guerra. Após o fim da Guerra Civil Brasileira, o Brasil havia 60 mil soldados, porém na declaração de guerra ao Brasil havia 100 mil soldados. Os soldados seriam comandados pelo general Luiz Afonso, que se destacou na Guerra Civil Brasileira, enquanto os uruguaios só haviam 20 mil soldados. O plano de invasão ao Uruguai era uma estratégia de ataques rápido e rumo à capital. As tropas brasileiras iriam atacar pelo leste, centro e oeste do Uruguai. As tropas brasileiras começaram o avanço contra o Uruguai, assim capturando vários pontos estratégicos na fronteira, e eles também conseguiram flanquear mais de 2.000 tropas uruguaias. Porém, logo começaria a maior batalha da guerra. A Batalha de Maldonado. As tropas brasileiras haviam 50 canhões, 25 mil soldados e suporte de cavalaria, enquanto os uruguaios só haviam 10 canhões e 10 mil soldados. A batalha também aconteceu no mar. A marinha brasileira havia 5 galeões, 2 caminhoneiras e 2 cruzadores, enquanto os uruguaios haviam uma caminhoneira e 2 galeões. Ao todo, na batalha, houveram 15 mil baixas. Após os brasileiros vencerem a batalha, eles estavam nas portas de Montevideo. Porém, ao leste estava começando a Batalha de Paysandú. As tropas brasileiras eram 55 mil e eles haviam 56 canhões, enquanto os uruguaios só haviam somente 10 mil soldados. A batalha também aconteceu no Rio Uruguai, que ficou conhecida como a Batalha de Taimandú. Os navios brasileiros eram 5 cantoneiras, 2 galeões e 2 cruzadores, enquanto os uruguaios só haviam 1 galeão e 5 navios adaptados. Após as batalhas, as tropas brasileiras começariam a Batalha de Montevideo, que era constituída de 90 mil soldados brasileiros e 955 canhões, basicamente roda a força brasileira, enquanto os uruguaios só haviam 5 mil mercenários e civis.
Após a vitória brasileira na batalha, a guerra acabava. Alguns dias depois foi assinado o Tratado de Paz em que o Uruguai voltaria a ser do Brasil.